Olá, eu sou o Emanuel e troquei o streaming pelo audiobook. Recomendo que você faça o mesmo. Crie e mantenha um ambiente favorável à realização de seus objetivos, interagindo em conteúdos que realmente agregam valor. Muito obrigado. Liberte sua personalidade. Uma nova maneira de dar mais vida à sua vida. Maxwell Maltz. Prefácio. O segredo de como usar este livro para transformar a sua vida, a descoberta da autoimagem. A imagem mental que o indivíduo faz de si mesmo representa um avanço na psicologia e no terreno da personalidade criadora. Faz mais de 10 anos que se reconheceu a importância da autoimagem. Contudo, pouco se tem escrito a respeito dela. E, o que é curioso, não porque a psicologia da autoimagem não tenha surtido resultados, mas porque deu resultados assombrosos. Como disse um de meus colegas, hesito em divulgar minhas descobertas, principalmente para o público leigo, porque se eu apresentasse alguns de meus casos e descrevesse as espetaculares melhorias em personalidade que observei, seria acusado de exagero ou de pretender criar um culto, quando não de ambas as coisas. Eu também sinto igual espécie de hesitação. Qualquer livro que pudesse escrever sobre este assunto seria provavelmente olhado com estranheza por alguns de meus colegas. Em primeiro lugar, porque, de certa forma, não é usual que um especialista em cirurgia plástica escreva livros sobre psicologia. Depois, porque determinados setores provavelmente considerariam mais estranho ainda sair alguém do estreito dogma, o sistema fechado da ciência da psicologia, e procurar respostas sobre o comportamento humano, nos terrenos da física, da anatomia e na nova ciência da cibernética. Minha réplica a tais objeções é que todo médico que faz cirurgia plástica é e deve ser um psicólogo. Quando alteramos as feições de um homem, quase invariavelmente, alteramos o seu futuro também. Mudemos sua imagem física e quase sempre mudaremos o homem, sua personalidade, seu comportamento e, algumas vezes, seus dons naturais e aptidões. A beleza não está à flor da pele. O especialista em cirurgia plástica não altera simplesmente o rosto da pessoa. As incisões que faz vão além da superfície da pele. Elas frequentemente atingem a psique também. Há muito tempo percebi que esta é uma enorme responsabilidade e que era meu dever, para com meus clientes e comigo mesmo, conhecer alguma coisa do que estava fazendo. Nenhum médico responsável se abalançaria a uma prática extensiva de cirurgia plástica sem conhecimento especializado e intenso treinamento. Sou por isso de opinião que se a alteração do rosto de uma pessoa significa igualmente a alteração de seu íntimo, compete-me a responsabilidade de adquirir conhecimentos especializados nesse terreno também. Malogros que conduzem à vitória. Num livro anterior, escrito há cerca de 20 anos, Novos Rostos, Novos Futuros, publiquei como que uma coleção de casos em que a cirurgia plástica, em especial a do rosto, abriu as portas a uma nova vida para muitas criaturas. Fiquei entusiasmado com meus êxitos a este respeito. Mas, tal como Sir Humphrey Davy, aprendi mais com meus insucessos do que com minhas vitórias. Alguns pacientes não mostraram nenhuma alteração em sua personalidade depois da operação. Na maioria dos casos, a pessoa que teve corrigido pela cirurgia um rosto manifestamente feio ou algum traço esquisito experimenta quase imediatamente, em geral dentro de 21 dias, um aumento do respeito próprio e da autoconfiança. Mas em alguns casos, os pacientes continuaram a experimentar sentimentos de inferioridade. Em suma, esses pacientes fracassos continuavam a se sentir e comportar tal como se tivessem ainda um rosto feio. Isso me indicou que apenas a reconstrução da imagem física não era a verdadeira chave das mudanças da personalidade. Havia algo mais que era geralmente influenciado pela cirurgia facial, mas às vezes não era. Quando esse algo mais não era reconstruído, a pessoa permanecia a mesma, embora seus característicos físicos fossem radicalmente diferentes. O rosto da personalidade. Era como se a própria personalidade tivesse um rosto. Este rosto da personalidade não físico parecia ser a verdadeira chave da mudança da personalidade.
Se ele permanecesse com marcas de cicatrizes, desfigurado, feio ou inferior, a própria pessoa passava a agir de maneira correspondente, independentemente das mudanças havidas em sua aparência física. Se esse rosto da personalidade pudesse ser reconstruído, então a própria pessoa mudaria, mesmo sem a cirurgia plástica. Desde que comecei a explorar essa área, descobri mais e mais fenômenos que confirmaram o fato de que a autoimagem, ou retrato, que cada qual faz de si mesmo, era a verdadeira chave da personalidade e do comportamento. A verdade está onde a encontramos. Sempre acreditei que se deve ir aonde for necessário para encontrar a verdade. Quando resolvi me especializar em cirurgia plástica, faz muitos anos, os médicos alemães estavam bem mais adiantados que os dos demais países nesse terreno. Fui, pois, para a Alemanha. Em minhas pesquisas sobre a autoimagem, tive também que cruzar fronteiras, embora invisíveis. Se bem que a ciência da psicologia reconhecesse a autoimagem e seu papel-chave no comportamento humano, a resposta da psicologia às perguntas: de que maneira a autoimagem exerce sua influência? Como cria ela uma personalidade? Que acontece no sistema nervoso humano quando se altera a autoimagem? A resposta era invariavelmente de algum modo. Encontrei a maioria de minhas respostas na nova ciência da cibernética, que devolveu à teleologia um respeitável conceito na ciência. Não deixa de ser estranho que a nova ciência da cibernética nascesse dos trabalhos de físicos e matemáticos antes que de psicólogos, sobretudo quando temos em mente que a cibernética se relaciona com a teleologia, conjunto das especulações aplicadas à noção de finalidade dos sistemas mecânicos. A cibernética explica o que acontece e o que é necessário no comportamento predeterminado das máquinas. A psicologia, com todo o seu decantado conhecimento da psique humana, não tinha resposta satisfatória para uma situação tão simples e deliberada como, por exemplo, como é possível para um ser humano pegar o cigarro da mesa e levá-lo à boca? Foi um físico que encontrou a resposta. Os proponentes de muitas teorias psicológicas eram, de certo modo, comparáveis aos homens que especulavam sobre o que havia nos espaços siderais e em outros planetas, mas não sabiam dizer o que havia em seus próprios quintais. A nova ciência da cibernética tornou possível um importante progresso na psicologia. A mim não cabe mérito nesse progresso, a não ser o de o ter reconhecido. O fato de ter esse avanço nascido do trabalho de físicos e matemáticos não deve surpreender-nos. Toda novidade em ciência nasce quase sempre fora do sistema. Qualquer novo conhecimento deve, usualmente, partir de fora, não dos especialistas, mas de algum leigo na matéria. Pasteur não era médico. Os irmãos Wright não eram engenheiros aeronáuticos, mas mecânicos de bicicleta. Einstein não era físico, mas matemático. No entanto, suas descobertas no terreno da matemática revolucionaram todas as teorias, de há muito aceitas, da física. Madame Curie não era médica, mas física, e contudo trouxe importantes contribuições para a ciência médica. Como você pode aplicar este novo conhecimento? Procurarei neste livro não apenas informá-lo sobre este novo conhecimento no campo da cibernética, mas também demonstrar como você pode aplicá-lo em sua própria vida para atingir objetivos que são importantes para você. Princípios gerais. A autoimagem é a chave da personalidade humana e do comportamento humano. Mudemos a autoimagem e mudaremos a personalidade e o comportamento. Mais ainda, a autoimagem estabelece as fronteiras das realizações individuais. Ela define o que você pode e o que não pode fazer. Expandir a autoimagem é expandir a área do possível. A aquisição de uma autoimagem realista, adequada, parece insuflar no indivíduo novas faculdades, novas aptidões e, literalmente, transformar o fracasso em sucesso. A psicologia da autoimagem não apenas foi comprovada graças aos seus próprios méritos, como também explica muitos fenômenos que desde há muito tempo eram conhecidos, mas que não foram devidamente compreendidos no passado. Por exemplo,
Existem hoje no campo da psicologia individual, da medicina psicossomática e da psicologia industrial irrefutáveis provas clínicas de que há personalidades do tipo sucesso e personalidades do tipo fracasso, personalidades propensas à felicidade e personalidades propensas à infelicidade, e personalidades propensas à saúde e personalidades propensas à doença. A psicologia da autoimagem projeta nova luz sobre o poder do pensamento positivo. E, o que é mais importante, explica por que este dá certo com alguns indivíduos e não com outros. Para compreender a psicologia da autoimagem e poder aplicá-la em sua própria vida, você precisa conhecer um pouco do mecanismo que ela emprega para atingir seus objetivos. Há abundância de provas científicas que mostram que o cérebro e o sistema nervoso humanos operam deliberadamente de acordo com os princípios conhecidos da cibernética para atingir os objetivos do indivíduo. O cérebro e o sistema nervoso constituem um complicado e maravilhoso mecanismo perseguidor de objetivos, uma espécie de sistema inerente de orientação automática que trabalha para você como um mecanismo de êxito ou contra você como um mecanismo de fracasso, dependendo de como você, o operador, o operar. A cibernética, que por ironia começou como um estudo de máquinas e princípios mecânicos, está contribuindo muito para restaurar a dignidade do homem como um ser incomparável, dotado de espírito criador. A psicologia, que começou com o estudo da psique ou alma humana, quase acabou por privar o homem de sua alma. Os behavioristas, que não compreendiam nem o homem, nem sua máquina, e, portanto, confundiam um com a outra, nos afirmavam que o pensamento é o mero movimento de elétrons e a consciência simples reação química. A vontade e a resolução eram mitos. A cibernética, que começou com o estudo de máquinas, não comete tais erros. A ciência da cibernética não nos diz que o homem é uma máquina, mas sim que o homem tem e usa uma máquina. Além disso, ela nos ensina como essa máquina funciona e como pode ser utilizada. O segredo está em experimentar. A autoimagem é alterada, para melhor ou para pior, não apenas pelo intelecto ou pelo conhecimento intelectual, mas também pela experiência. Intencionalmente ou não, você desenvolveu sua autoimagem graças à sua experiência criadora no passado. Você pode alterá-la pelo mesmo processo. Não é a criança quem se ensinou a respeito do amor, mas aquela que experimentou o amor, que se transforma no adulto saudável, feliz, bem ajustado. Se o nosso estado atual é de autoconfiança e equilíbrio, isto resultou daquilo que experimentamos e não do que aprendemos intelectualmente. A psicologia da autoimagem elimina também o abismo existente entre os vários sistemas terapêuticos usados hoje, ao mesmo tempo que resolve os aparentes conflitos que há entre eles. Ela fornece um denominador comum para orientação, psicologia clínica, psicanálise e até autossugestão. Não há quem, de uma forma ou outra, não use experiência criadora para desenvolver uma autoimagem melhor. Independente de teorias, é isto o que realmente acontece, por exemplo, na situação terapêutica empregada pela escola psicanalítica. O psicanalista jamais reprova, critica ou moraliza. Nunca se mostra escandalizado à medida que o paciente desfia seus receios, seus vexames, seus sentimentos de culpa e seus maus pensamentos. O paciente, talvez pela primeira vez na vida, experimenta aceitação como ser humano. Ele sente que seu eu tem algum valor e dignidade e chega a aceitar a si mesmo e a fazer de seu eu uma nova opinião. A ciência descobre a experiência sintética. Outra descoberta, desta vez no terreno da psicologia experimental e da psicologia clínica, nos habilita a usar a experiência como método direto e controlado de mudar a autoimagem. Atire um homem na água de ponta cabeça e a experiência pode ensiná-lo a nadar. A mesma experiência pode fazer outro homem afogar-se. O exército faz homens de muitos rapazes. Mas não há dúvida de que a caserna produz também muitos psiconeuróticos. Há séculos se sabe que nada tem tanto êxito quanto o êxito.
Nós aprendemos a atuar com êxito experimentando o êxito. As lembranças de êxitos passados agem como informações armazenadas que nos dão autoconfiança para executarmos a tarefa que temos em mãos. Mas quem só conheceu derrotas, como pode servir-se de memórias de experiências bem-sucedidas no passado? É a situação do jovem que não conseguia emprego porque não tinha experiência e não podia adquirir experiência porque não conseguia emprego. Esse dilema foi resolvido por outra importante descoberta, que para todos os fins práticos nos permite sintetizar experiência e literalmente criar experiência e controlá-la no laboratório do nosso espírito. Psicólogos clínicos e experimentais demonstraram, além de qualquer sombra de dúvida, que o sistema nervoso humano não é capaz de distinguir entre uma experiência real e outra que seja imaginada, vividamente e em detalhes. Embora tal afirmação possa parecer extravagante, examinaremos neste livro algumas experiências de laboratório controladas em que esse tipo de experiência sintética foi aplicada de maneiras bastante práticas para aumentar a perícia de atletas no lançamento do dardo e na marcação de cestas no jogo de bola ao cesto. Veremos essas experiências em ação nas vidas de indivíduos que as usaram para melhorar sua capacidade de falar em público, vencer o medo do dentista, conseguir aprumo social, desenvolver a confiança em si mesmos, vender mais mercadorias, aumentar sua perícia no jogo de xadrez e em praticamente todos os outros tipos concebíveis de situações em que se sabe que a experiência traz sucesso. Iremos ver uma impressionante experiência em que 2 proeminentes médicos prepararam as coisas de maneira a que alguns neuróticos se sentissem normais, e assim foram curados. E, o que é talvez mais importante de tudo, veremos como pessoas cronicamente infelizes aprenderam a apreciar a vida experimentando a felicidade. O segredo de como usar este livro para mudar sua vida. Este livro foi escrito não apenas para ser lido, mas para ser experimentado. Você pode adquirir fatos pela leitura de um livro, mas para experimentar, você precisa responder criadoramente aos fatos. A aquisição de informações é em si mesma passiva. A experiência é ativa. Quando você experimenta, algo acontece em seu sistema nervoso e seu mesencéfalo. Novos engramas e padrões neurais são registrados na massa cinzenta do seu cérebro. Este livro foi feito para literalmente obrigá-lo a experimentar. Os casos, sob medida e pré-fabricados, foram aqui intencionalmente reduzidos ao mínimo. Em lugar disso, pede-se que você apresente seus próprios casos, utilizando-se de sua imaginação e memória. Não se fez sumário ao fim de cada capítulo. Ao invés disso, pede-se que você anote os pontos que lhe pareçam pontos-chave é que devam ser lembrados. Finalmente, você encontrará, através de todo este livro, coisas para fazer e exercícios práticos que deve executar. São exercícios simples e fáceis, mas precisam ser feitos com regularidade para você tirar deles o máximo proveito. Reserve o seu julgamento durante 21 dias. Não se permita ficar desanimado se nada parece acontecer depois que você começou a pôr em prática as várias técnicas delineadas neste livro para mudar sua autoimagem. Em vez disso, reserve seu julgamento e continue praticando por um período mínimo de 21 dias. Em geral, é necessário um mínimo de aproximadamente 21 dias para se efetuar qualquer mudança perceptível numa imagem mental. O paciente médio, depois de uma operação plástica, leva mais ou menos 21 dias para se acostumar às suas novas feições. Quando se amputa um braço ou uma perna, o membro fantasma persiste por cerca de 3 semanas. Estes e muitos outros fenômenos comumente observados tendem a mostrar que é necessário um mínimo de mais ou menos 21 dias para a velha imagem mental dissolver-se e a nova se cristalizar. Por conseguinte, você tirará deste livro mais benefícios se obtiver de si mesmo o consentimento de reter seu julgamento crítico pelo menos 3 semanas. Durante esse tempo, não esteja, por assim dizer, a olhar continuamente por cima dos ombros ou tentando avaliar o seu progresso. Durante esses 21 dias,
Não discuta intelectualmente com as ideias aqui apresentadas, nem provoque consigo mesmo debates sobre se tais ideias irão dar certo ou não. Execute os exercícios, mesmo que lhe pareçam pouco práticos. Insista em desempenhar seu novo papel, em pensar sobre si mesmo de nova maneira, ainda que ao fazê-lo você se julgue um pouco hipócrita, e que sua nova autoimagem se sinta pouco à vontade ou antinatural. As ideias e conceitos contidos neste livro, você não poderá demonstrá-los nem refutá-los com argumentos intelectuais, ou simplesmente conversando sobre eles. Você pode demonstrá-los a si mesmo, executando-os e julgando por si mesmo os resultados. Peço apenas que você retenha seu julgamento crítico e argumentação analítica por 21 dias, de maneira a dar a si mesmo a justa chance de comprovar ou refutar a validade deles em sua própria vida. A construção de uma autoimagem adequada é algo que deve continuar a vida toda. É evidente que não podemos realizar o progresso de toda uma vida num prazo de 3 semanas. Mas você pode, dentro de 3 semanas, experimentar uma melhoria e, às vezes, essa melhoria chega a ser espetacular. Que é o sucesso? Uma vez que empregamos em todo o decorrer deste livro as palavras sucesso e bem-sucedido, acho que é importante dar desde já uma definição desses termos. Em minha maneira de empregar essas palavras, sucesso ou êxito nada tem que ver com símbolos de prestígio. A bem dizer, nenhum homem deve procurar ser um sucesso, mas todo homem pode e deve procurar ser bem-sucedido. Quem procura ser um sucesso, no sentido de adquirir símbolos de prestígio e usar certos rótulos, está fadado a ser presa de neuroticismo, frustração e infelicidade. Mas procurar ser bem-sucedido traz não apenas êxito material, como também satisfação, preenchimento e felicidade. Noah Webster define sucesso como sendo a colimação satisfatória do objetivo procurado. A luta criadora em busca de um objetivo que é importante para você, como resultado de suas necessidades, aspirações e aptidões fundamente sentidas, e não os símbolos que os outros esperam que você exiba. Traz felicidade ao mesmo tempo que sucesso, porque você está então agindo como deve realmente agir. O homem é, por natureza, um ser perseguidor de objetivos. E por ser feito dessa maneira, ele não é feliz se não agir como a providência destinou que ele agisse, lutar por objetivos. Assim, o verdadeiro sucesso e a verdadeira felicidade não apenas caminham juntos, como um aumenta a outra. Capítulo 1. A autoimagem, sua chave para uma vida melhor. Durante a última década, uma revolução silenciosa se processou no terreno da psicologia, da psiquiatria e da medicina. Novas teorias e conceitos sobre o eu nasceram do trabalho e das descobertas de psicologistas clínicos, psiquiatras e médicos que se dedicam à cirurgia plástica. Novos métodos oriundos dessas descobertas resultaram em impressionantes mudanças em personalidade, saúde e, aparentemente, até em aptidões e dons naturais básicos. Pessoas cronicamente vencidas se transformaram em indivíduos vitoriosos. Péssimos estudantes passaram a ser alunos modelos em questão de dias e sem necessidade de aulas particulares. Personalidades tímidas, reservadas, inibidas, se tornaram comunicativas e felizes. Escrevendo na edição de janeiro de 1959 da revista Cosmopolitan, T.F. James resumia da seguinte maneira os resultados obtidos por vários psicólogos e médicos. A compreensão da psicologia do eu pode significar a diferença entre o êxito e o fracasso, o amor e o ódio, a amargura e a felicidade. A descoberta do verdadeiro eu pode salvar um casamento que se desmorona, consolidar uma carreira periclitante, transformar vítimas de fracassos da personalidade. Num outro plano, a descoberta do nosso verdadeiro eu significa a diferença entre a liberdade e as compulsões do conformismo. Sua chave para uma vida melhor.
A mais importante descoberta psicológica deste século foi a da autoimagem. Quer saibamos disso, quer não, cada um de nós traz consigo uma imagem mental de si mesmo. Ela pode ser vaga e de contornos mal definidos para o nosso olhar consciente. Na verdade, ela pode nem sequer ser conscientemente perceptível. Ela, porém, ali está, completa até o último detalhe. Esta autoimagem é a nossa própria concepção da espécie de pessoa que eu sou. Ela foi construída de conformidade com as convicções que temos a respeito de nós mesmos. Mas essas convicções, em sua maior parte, se formaram inconscientemente, de acordo com nossas experiências, êxitos e fracassos passados, nossas humilhações, nossos triunfos e a maneira como outras pessoas reagiram com relação a nós, mormente na primeira infância. De tudo isto, nós mentalmente construímos uma personalidade, ou a imagem de uma personalidade. Desde que uma ideia ou convicção que temos sobre nós mesmos entra nessa imagem, ela se torna verdadeira. Jamais pomos em dúvida a validez dela e passamos a agir com relação a ela, tal como se fosse verdadeira. Esta autoimagem se torna uma chave dourada para uma vida melhor, graças a duas importantes verificações. Todas as nossas ações, sentimentos, comportamento, até nossas aptidões, são sempre coerentes com essa autoimagem. Em resumo, você agirá como a espécie de pessoa que julga ser. E não só isso, como também você, literalmente, não pode agir de outra maneira, apesar de todos os seus esforços conscientes ou de sua força de vontade. O homem que a si mesmo se julga um indivíduo do tipo derrotado, sempre achará um jeito de fracassar, apesar de todas as suas boas intenções ou de sua força de vontade. O homem que se julga vítima de injustiça, alguém cujo destino é sofrer, encontrará invariavelmente as circunstâncias que confirmarão suas opiniões. A autoimagem é uma premissa, uma base sobre a qual toda a nossa personalidade, nosso comportamento e até nossas situações são construídas. Em virtude disto, nossas experiências parecem corroborar e, portanto, robustecer nossas autoimagens, e assim um círculo vicioso ou benéfico, conforme o caso, se estabelece. Por exemplo, um colegial que se considera mau aluno ou aluno fraco em matemática, verificará que seu boletim confirma essa opinião. Ele tem, então, a prova. A menina que faz de si mesma a imagem da criatura que ninguém aprecia, descobrirá que realmente todos a evitam, na escola ou até em casa. Ela literalmente convida à rejeição. Sua expressão acabrunhada, suas maneiras servis, sua exagerada vontade de agradar, ou talvez sua hostilidade inconsciente para com aqueles que, supõe, vão ofendê-la. Tudo isso contribui para afastar as pessoas que, em outras circunstâncias, se sentiriam atraídas por ela. É por causa dessa prova objetiva que só muito raramente ocorre a alguém que o mal está em sua autoimagem ou na ideia que ele faz de si mesmo. A autoimagem pode ser modificada. Numerosos casos observados mostraram que nunca se é jovem ou velho demais para modificar-se a autoimagem e, assim, começar uma vida nova. Uma das razões por que achamos difícil mudar nossos hábitos, nossa personalidade ou nosso modo de vida é que até agora quase todos os nossos esforços para nos modificar foram dirigidos, por assim dizer, para a periferia, em vez de para o centro de nós mesmos. Numerosos pacientes me disseram mais ou menos isto. Se o senhor está falando de pensamento positivo, eu já experimentei isso e comigo não deu certo. Todavia, esses indivíduos empregaram o pensamento positivo, ou tentaram empregá-lo, seja sobre circunstâncias particulares externas, seja sobre determinados defeitos de hábito ou caráter. Mas nunca pensaram em mudar sua ideia do próprio eu, que era o que iria conseguir tais coisas. Jesus nos advertiu sobre a insensatez de pôr remendo novo em roupa velha, ou de guardar vinho novo em odres velhos. O pensamento positivo não pode ser usado eficazmente como remendo ou muleta da mesma autoimagem antiga. Aliás,
é literalmente impossível pensar positivamente sobre uma determinada situação enquanto mantivermos um conceito negativo sobre nós mesmos. E numerosas experiências demonstraram que, desde que modifiquemos nosso autoconceito, outras coisas coerentes com o novo conceito que fazemos de nós mesmos podem ser atingidas facilmente e sem esforço. Uma das primeiras e mais convincentes experiências nesse sentido foi levada a assistir e feito por Prescott Leck, pioneiro no terreno da psicologia da autoimagem. Leck considerava a personalidade como sendo um sistema de ideias, todas as quais devem aparecer coerentes uma com a outra. Ideias que estejam em contradição com o sistema são rejeitadas, não merecem crédito e sobre elas nenhuma ação é baseada. Ideias que parecem coerentes com o sistema são aceitas. No centro mesmo desse sistema de ideias, sua pedra angular está o ego ideal do indivíduo, sua autoimagem, ou seu conceito de si mesmo. Era a teoria de Leck que se um aluno tinha dificuldade em aprender determinada matéria, podia muito bem ser porque, do ponto de vista dele, aluno, seria para ele incoerente aprendê-la. Leck era, porém, de opinião que, se fosse possível modificar o conceito que o aluno tinha de si mesmo, conceito que apoiava aquele ponto de vista, sua atitude em relação à matéria mudaria automaticamente. Se o aluno pudesse ser levado a mudar sua autodefinição, a sua capacidade de aprender mudaria também. Isso demonstrou ser verdadeiro. Um estudante que escrevia erradamente 55 palavras em cada 100 e foi reprovado em várias matérias, conseguiu no ano seguinte a média geral de 91 e se tornou um dos melhores alunos da escola em ortografia. Um rapaz que precisou deixar o colégio por causa de suas notas baixas entrou na Universidade de Colômbia e se tornou aluno de primeira categoria. Uma jovem que foi reprovada em latim 4 vezes conseguiu, depois de 3 sessões com o conselheiro da escola, alcançar a média 84. Um rapaz que o departamento de testes julgou fraco em linguagem obteve no ano seguinte menção honrosa em uma prova literária. O mal com esses alunos não era que fossem pouco inteligentes ou carecessem de aptidões básicas. Eles tinham uma autoimagem inadequada. Não tenho queda para matemática. Sempre fui fraco em ortografia, etc. Eles se identificavam com seus erros e malogros. Em lugar de dizerem, fui mal naquela prova, concreto e descritivo, concluíam, eu sou uma negação. Em lugar de dizerem, fui reprovado naquela matéria, diziam, não sirvo para coisa nenhuma. Leck usava ainda o mesmo método para corrigir hábitos como roer unhas e gaguejar. Meus próprios arquivos contêm casos igualmente convincentes. O homem que tinha tal medo de estranhos que raramente se aventurava fora de casa, e hoje sua profissão exige que ele fale em público. O vendedor que já havia preparado sua carta de demissão porque não era talhado para vendas, e 6 meses depois era o primeiro entre um grupo de 100 vendedores. O pastor que pensava aposentar-se porque os nervos e a pressão de ter que preparar um sermão por semana o estavam prostrando, e agora faz uma média de 3 conferências por semana, além dos sermões semanais em sua própria igreja, e nem se lembra de que tem nervos no corpo. Como um especialista em cirurgia plástica se tornou interessado na psicologia da autoimagem. À primeira vista, pode parecer que há pouca ou nenhuma relação entre cirurgia e psicologia. Não obstante, foi o trabalho de um especialista em cirurgia plástica que primeiro vislumbrou a existência da autoimagem e levantou certas questões que conduziram a importantes conhecimentos psicológicos. Quando me iniciei em cirurgia plástica, há muitos anos, fiquei atônito com as súbitas e espetaculares mudanças de caráter e personalidade que frequentemente resultavam quando se corrigia um defeito facial. A alteração da imagem física parecia, em muitos casos, criar uma pessoa inteiramente nova. Em caso após caso, o bisturi que eu tinha na mão se tornava uma varinha de condão que transformava não apenas a aparência do paciente, mas também toda a sua vida. O tímido e retraído se tornava ousado e valente. Um menino moleirão, bronco, passou a ser um moço inteligente, alerta,
que acabou ocupando um lugar de projeção numa grande firma. Um vendedor que havia perdido a coragem e a fé em si mesmo se tornou um modelo de autoconfiança. E talvez o mais surpreendente de todos foi o do criminoso contumaz, que, quase da noite para o dia, de homem incorrigível que jamais mostrara nenhum desejo de reformar-se, passou a ser um prisioneiro exemplar que obteve livramento condicional e acabou assumindo o papel de responsabilidade na sociedade. Há aproximadamente 20 anos, relatei muitos desses casos em meu livro Novos Rostos, Novos Futuros. Em seguida à publicação desse livro e de uma série de artigos em revistas de grande circulação, fui assediado por criminologistas, psicólogos, sociólogos e psiquiatras. Fizeram-me perguntas a que não pude responder, mas puseram-me no caminho de uma pesquisa. Não deixa de ser muito curioso que eu tenha aprendido tanto, se não mais, com meus fracassos, quanto com meus êxitos. Os êxitos eram fáceis de explicar. O menino de orelhas enormes, a quem haviam dito que parecia um táxi com as duas portas abertas. Durante toda a sua vida, o haviam ridicularizado, às vezes até de maneira cruel. O contato com seus companheiros de brinquedos era para ele sempre humilhação e dor. Acabou por sentir medo das pessoas, recolhendo-se para dentro de si mesmo. Apavorado demais para se exprimir, de qualquer maneira que fosse, não é de admirar que o tivessem na conta de retardado. Quando suas orelhas foram corrigidas, era natural esperar-se que a causa de seu encabulamento e humilhação tivesse sido removida e que ele assumiria um papel normal na vida, o que realmente aconteceu. Ou então, o caso do vendedor que sofreu mutilação do rosto num acidente de automóvel. Toda manhã, ao fazer a barba, via as cicatrizes horríveis que lhe desfiguravam a face e o rictus grotesco da boca. Pela primeira vez na vida, se tornou lamentavelmente inibido. Tinha vergonha de si mesmo e achava que sua aparência era repulsiva. As cicatrizes se tornaram para ele uma obsessão. Começou a cismar no que os outros pensariam dele. Dentro em pouco seu ego ficou mais mutilado que seu rosto. Tornou-se amargurado e hostil. Não tardou que quase toda a sua atenção se voltasse para si mesmo, e seu principal objetivo passou a ser a proteção do seu ego e a fuga a situações que pudessem trazer-lhe humilhações. É fácil compreender que a correção do seu defeito facial e a restauração do seu rosto normal mudariam da noite para o dia toda a atitude e perspectiva desse homem, bem como seus sentimentos a respeito de si mesmo, resultando em maior sucesso em seu trabalho. Mas, e as exceções em que não se observou mudança nenhuma? A duquesa, que durante toda a sua vida fora inibida por causa de uma enorme corcova no nariz, embora a cirurgia lhe desse um nariz clássico e um rosto verdadeiramente belo, ela continuou a desempenhar o papel do patinho feio, da irmãzinha não desejada, incapaz de encarar outro ser humano nos olhos. Se o bisturi era mágico, como não deu certo com a duquesa? Ou como explicar-se a reação de pessoas que insistem em afirmar que a cirurgia não fez nenhuma diferença em sua aparência? Todo cirurgião que faz plástica teve essa experiência e provavelmente sentiu o mesmo espanto que eu. Certas pacientes, por drástica que possa ter sido a mudança em sua aparência, teimam em afirmar que estou com a mesma cara de antes, o senhor não fez nada. Amigos e até pessoas da família podem quase não a reconhecer e se mostrar entusiasmados com a nova beleza que ela adquiriu, mas a paciente insiste em que vê apenas uma ligeira melhoria ou melhoria nenhuma, quando não nega, às vezes, que houve qualquer alteração. E são inúteis as comparações entre fotografias de antes e depois. Por alguma estranha alquimia mental, a paciente procura defender sua opinião. É claro que a corcova foi removida, mas meu nariz continua exatamente o mesmo. Ou é possível que a cicatriz não apareça, mas ainda está aí. Cicatrizes que trazem orgulho em vez de opróbrio. Outra pista, ainda na pesquisa em busca da esquiva autoimagem, era o fato de que nem todas as cicatrizes ou deformações traziam humilhação e vexame. Quando eu era estudante de medicina na Alemanha, vi muitos colegas exibirem com arrogância cicatrizes obtidas em duelos,
mais ou menos como um de nós exibiria uma medalha de honra. Os duelistas constituíam a elite do grêmio estudantil e uma cicatriz facial era a insígnia que distinguia os membros de maior projeção. Na Nova Orleans de antigamente, muitos crioulos usavam uma venda no olho com finalidade semelhante. Comecei a suspeitar que a lâmina propriamente dita não tinha poderes mágicos. Ela podia ser usada para infligir uma marca em uma pessoa ou para removê-la em outra, com os mesmos resultados psicológicos. O mistério da fealdade imaginária. Para uma pessoa prejudicada por um defeito congênito real ou que padeça de um desfiguramento do rosto, resultado de algum acidente, a cirurgia plástica pode realmente representar algo semelhante a um milagre. Com base nesses casos, seria fácil chegarmos à teoria de que a panaceia capaz de curar todas as neuroses, infelicidades, fracassos, receios, ansiedades e falta de confiança em si mesmo seria uma operação plástica geral que removesse todos os defeitos do corpo. Contudo, a julgar por essa teoria, aqueles que têm rostos normais ou aceitáveis deveriam ser singularmente isentos de obstáculos psicológicos. Deviam ser alegres, felizes, autoconfiantes, libertos de ansiedade e preocupações. Sabemos perfeitamente que isso não é verdade. Essa teoria não poderia explicar também por que muitas pessoas procuram o consultório do especialista em cirurgia plástica e pedem uma revisão facial que corrija fealdades puramente imaginárias. Há senhoras de 35 ou 40 anos absolutamente convencidas de que parecem velhas, mesmo quando têm feições perfeitamente normais e até, em muitos casos, invulgarmente atraentes. Há moças que estão certas de que são feias apenas porque as medidas de sua boca, nariz ou busto não correspondem às da estrela de cinema que dita a moda na ocasião. Há homens que supõem que suas orelhas são muito grandes ou seu nariz muito comprido. Nenhum cirurgião cônscio da ética profissional sequer cogitaria de operar uma pessoa dessas, mas, infelizmente, há os charlatães, os que se inculcam especialistas em beleza, que não se detêm por causa de tais escrúpulos. Essa fealdade imaginária, de modo nenhum, é rara. Recente pesquisa entre alunas de um colégio revelou que 90% delas estavam, de alguma maneira, descontentes com a própria aparência. É evidente que 90% da nossa população não pode ter aparência anormal, diferente ou defeituosa. Não obstante, outras pesquisas semelhantes mostraram que aproximadamente a mesma percentagem da nossa população geral encontra algum motivo para sentir-se envergonhada de sua imagem física. Essas pessoas reagem tal como se tivessem realmente algum defeito, sentem a mesma vergonha, adquirem os mesmos temores e ansiedades. Sua capacidade de viver plenamente é bloqueada pela mesma espécie de obstáculos psicológicos. Suas cicatrizes, embora sejam antes mentais e emocionais do que físicas, têm igual efeito debilitante. A autoimagem, o verdadeiro segredo. A descoberta da autoimagem explica todas as aparentes incongruências a que nos referimos. É o denominador comum, o fator determinante, em todos os casos que observamos os fracassos, bem como os êxitos. O segredo é este. Para de fato viver, isto é, achar a vida razoavelmente satisfatória, você precisa ter uma autoimagem adequada e realista, uma autoimagem com a qual possa conviver. Precisa achar o seu eu aceitável para você. Precisa ter uma salutar autoimagem. Precisa ter um eu que você não se envergonhe de ser, um eu que você se sinta livre para expressar criadoramente, em lugar de escondê-lo ou acobertá-lo. Precisa conhecer a si mesmo tanto seus pontos fortes como suas fraquezas, e ser honesto consigo mesmo com respeito a ambos. Sua autoimagem deve, tanto quanto possível, corresponder ao que você realmente é, nem mais nem menos. Quando essa autoimagem está intacta e segura, você se sente bem. Quando ela é ameaçada, você fica ansioso e inseguro. Quando ela é adequada, e dela você pode sentir um salutar orgulho, você se acha autoconfiante, se sente livre para ser você mesmo e expressar-se a si mesmo. Em suma, você está vivendo nas suas melhores condições possíveis. Quando ela é motivo de vergonha,
Você procura ocultá-la em vez de exprimi-la. A expressão criadora é bloqueada. Você se torna uma criatura hostil e de difícil convivência. Se uma cicatriz no rosto favorece a autoimagem, como no caso dos duelistas alemães, crescem o amor próprio e a autoconfiança. Se ela prejudica a autoimagem, como no caso do vendedor, a consequência é perda do amor próprio e da autoconfiança. Quando a operação plástica corrige o defeito facial, observam-se impressionantes mudanças psicológicas apenas se houver uma correspondente correção da autoimagem mutilada. Às vezes, a imagem da personalidade desfigurada persiste mesmo depois de uma intervenção plástica bem-sucedida, quase como no caso do membro fantasma, que continua a sentir dores anos depois que o braço ou perna físicos foram amputados. Começo de uma nova carreira. Essas observações me levaram a uma nova carreira. Há muitos anos me convenci de que as criaturas que procuram o especialista em cirurgia plástica precisam frequentemente de alguma coisa mais que a cirurgia, e que algumas não precisam absolutamente de cirurgia. Para tratar essas pessoas como pacientes, como um ser humano global, e não um simples nariz, orelha, boca, braço ou perna, eu precisava estar em condições de dar-lhes algo mais. Precisava mostrar-lhes como obterem um soerguimento espiritual, como removerem cicatrizes emocionais e mudar suas atitudes e pensamentos, além de sua aparência física. Esse estudo foi-me sobremaneira compensador. Hoje estou mais do que nunca convencido de que aquilo que no íntimo todos nós desejamos é mais vida. Felicidade, êxito, paz de espírito, ou qualquer que seja nossa concepção do supremo bem são, na essência, experimentados como mais vida. Quando sentimos as emoções expansivas da felicidade, da autoconfiança e do êxito, desfrutamos de mais vida. E na medida em que inibimos nossas aptidões, frustramos os nossos talentos e nos permitimos sofrer de ansiedade, medo, autocondenação e ódio de nós mesmos. Literalmente, reprimimos a força de vida de que podemos dispor e voltamos as costas para os dons com que o Criador nos favoreceu. Seu programa para uma vida melhor. Em minha opinião, a psicologia nos últimos 30 anos se tornou demasiadamente pessimista no tocante ao homem e às possibilidades que ele tem, tanto para modificar-se como para elevar-se. Pelo fato de os psicólogos e psiquiatras tratarem dos indivíduos chamados anormais, a literatura foi quase toda dedicada às várias anormalidades do homem e sua tendência para a autodestruição. Suponho que muitas pessoas leram tanta coisa a respeito dessas anomalias que passaram a encarar os sentimentos como o ódio, o instinto de destruição, a culpa, a autocondenação e todos os demais sentimentos negativos como comportamento humano normal. Se esse fosse o verdadeiro quadro da natureza humana e da condição humana, o autoaperfeiçoamento seria com efeito coisa bem fútil. Acredito, porém, e as experiências de meus numerosos pacientes confirmaram que não precisamos fazer esse trabalho sozinhos. Há em todos nós um instinto de vida, que trabalha ininterruptamente no sentido da saúde, da felicidade e de tudo que significa mais vida para o indivíduo. Esse instinto de vida trabalha para você, por meio daquilo que eu chamo de mecanismo criador, ou, quando corretamente usado, mecanismo de sucesso, o qual é parte integrante de cada ser humano. Novas incursões da ciência na mente subconsciente. A nova ciência da cibernética nos deu provas incontestáveis de que a denominada mente subconsciente não é, de maneira nenhuma, uma mente, mas um mecanismo, um servomecanismo, perseguidor de objetivos, o qual consiste do cérebro e do sistema nervoso, e é usado e dirigido pela mente. O conceito mais recente e prático é que o homem não possui duas mentes, mas apenas uma, a consciência que opera um mecanismo automático de busca de objetivos. Este funciona de maneira muito semelhante à dos servomecanismos eletrônicos, pelo menos no que concerne aos seus princípios básicos, mas é muito mais maravilhoso e complexo do que qualquer cérebro eletrônico ou foguete teleguiado jamais concebido pelo homem. Esse mecanismo criador que há em nós
é impessoal. Ele trabalhará automaticamente e de modo impessoal para atingir objetivos de sucesso e felicidade, ou de infelicidade e fracasso, dependendo dos objetivos que para ele estabelecermos. Se o alimentarmos com objetivos de êxito, ele funcionará como um mecanismo de êxito. Se lhe fornecermos objetivos negativos, ele, com a mesma impessoalidade e fidelidade, funcionará como um mecanismo de fracasso. Como qualquer outro servo-mecanismo, o nosso mecanismo criador trabalha com dados que lhe fornecemos, nossos pensamentos, convicções, interpretações. Através de nossas atitudes e das interpretações que damos às situações, descrevemos o problema a ser resolvido. Se alimentarmos nosso mecanismo criador com informações e dados no sentido de que somos indignos, inferiores, desprezíveis, incapazes, uma autoimagem negativa, esses dados são manipulados e utilizados como quaisquer outros dados, e recebemos a solução sob a forma de experiência objetiva. Como qualquer outro servo-mecanismo, nosso mecanismo criador utiliza informações acumuladas, ou memórias, para resolver problemas em curso ou reagir às situações do momento. Nosso programa para viver mais intensamente consiste, antes de tudo, em aprender alguma coisa a respeito deste mecanismo criador, ou sistema de orientação automática que há dentro de nós, e de que forma utilizá-lo como um mecanismo de êxito, em vez de um mecanismo de fracasso. O método propriamente dito consiste em aprender, praticar e experimentar novos hábitos de pensamento, imaginação, lembrança e ação, de modo a adquirir uma autoimagem adequada e realista, e usar seu mecanismo criador para trazer sucesso e felicidade na colimação de determinados objetivos. Digo frequentemente aos que me consultam: se você pode lembrar-se, preocupar-se ou amarrar seus sapatos, não encontrará dificuldades na aplicação deste método. As coisas que pedimos que o leitor faça são simples, mas é preciso praticar e experimentar. A formação de imagens mentais construtivas não é coisa mais difícil do que aquilo que você faz quando se recorda de alguma cena do passado ou se preocupa com o futuro. Formar novos padrões através da ação não é mais difícil do que amarrar deliberadamente o cordão dos sapatos, depois executar esse ato de maneira nova e diferente cada manhã, em vez de continuar a fazê-lo da velha maneira habitual, distraidamente, sem pensamento ou deliberação.